Senhores, bem-vindos ao Aço Temperado. Meu nome é Alexandre Coelho e, atendendo a diversos pedidos, o vídeo de hoje é sobre habitualidade. Não é a minha opinião sobre a atualidade, é a análise técnico-normativa de 2 textos que foram editados desde 2023 e que tratam dessas obrigações que nós temos como atiradores esportivos para mantermos nossos equipamentos quando chegar o momento de renovar os seus registros. Então, lembre-se, não é opinião, não estou dizendo se concordo ou discordo, e tampouco importa se você concorda ou se você discorda. Nós todos, inclusive eu, seremos cobrados sobre o cumprimento dessas obrigações quando chegar o momento. Então, vamos fazer aqui uma análise sobre esta obrigação, chamada obrigação de habitualidade. No primeiro ponto, é muito importante levar em conta o seguinte: a habitualidade implica em você saber administrar o seu tempo. No nosso caso, em 2025, o tempo que ainda nos resta. Fiz aqui uma conta rapidinha para apresentar para vocês. Nós temos, a partir do dia de publicação desse vídeo, esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 4 de setembro de 2025, mas ele só vai ser publicado depois do feriado de 7 de setembro de 2025. Então eu fiz uma conta a partir do dia 13 de setembro de 2025, que é o próximo sábado, depois desse sábado agora, que é o dia 6, o próximo é o dia 13, do dia 13 de setembro de 2025 até 31 de dezembro de 2025, nós temos, salvo o melhor juízo, se eu não estou enganado, 16 sábados e 16 domingos. São 32 dias. Dá tempo, é um tempo um pouco apertado, mas ainda é possível nós cumprirmos a nossa obrigação de habitualidade. Em que implica essa obrigação de habitualidade? Isso vai depender bastante de quando o seu CR foi emitido e de que tipo de equipamento você tem. Habitualidade implica numa ida mínima a clube, seja só para treinar ou para treinar e competir, dependendo do tipo de habitualidade que você precisa ou que você quer vir a fazer, e também depende de você saber como você divide esse tipo de equipamento. Hoje em dia existem 6 tipos de equipamento. A habitualidade não é mais feita por calibre. Desde a publicação do decreto 11.615, de 21 de julho de 2023, desde essa data, a habitualidade não é mais por calibre, é por grupo de equipamentos. Existem hoje 6 grupos de equipamentos, e nós vamos abordar cada um deles ao longo do vídeo. Bom, vamos começar então. Se o seu CR é mais antigo, e os atiradores mais antigos são os mais preocupados com essa obrigação de habitualidade, esses CRs que são anteriores a 21 de julho de 2023, é o caso do meu CR é de 2008, nós já tínhamos alguns equipamentos, seja de calibre restrito ou permitido, e alguns de nós nem podem adquirir mais novos equipamentos, mesmo se chegar no nível 3 para adquirir novos equipamentos, porque já batemos no teto de aquisição de equipamentos. Nosso acervo já está completo. Ainda assim, precisamos comprovar a nossa habitualidade por grupo de arma adquirido. Dificilmente, se você é um atirador antigo, pelo menos uma arma sua dificilmente não é de calibre restrito. Você deve ter uma 45, uma 40, uma 9mm, alguma dessas vai ser considerada assim, é considerada assim, hoje em dia como calibre restrito. E você precisa sim manter sua habitualidade. Mas a boa notícia é, e eu já dei essa boa notícia lá no outro vídeo, que eu falei da melhor notícia para os atiradores em 2025. Você pode manter-se como nível 1 para manter todo o seu acervo, mesmo se for um acervo que, se fosse adquirido hoje em dia, você precisaria estar além do nível 3. Então vamos lá. A contabilização do prazo. De quando a quando eu vou contar essa habitualidade? Quando chegar o momento da renovação do nosso equipamento, eu vou precisar contabilizar essa habitualidade. Se o meu CR for anterior a 21 de julho de 2023, eu vou contabilizar de dezembro a dezembro. Ou seja, de dezembro de 2023 a dezembro de 2024 e de dezembro de 2024 a dezembro de 2025. Quando chegar lá em 2026, eu vou comprovar a habitualidade desses 2 períodos de 12 meses cada um para renovar meus documentos lá em 2026. Mas se o meu CR for posterior a 21 de julho de 2023, eu vou contar períodos de 12 meses a partir da concessão do meu CR. Então, se o meu CR for, por exemplo, de setembro de 2023, eu vou contabilizar 12 meses de setembro de 23 a setembro de 24,
de setembro de 24 a setembro de 25. E aí eu vou levar essa comprovação para a renovação do meu CR. Tudo bem, meus amigos? É mais ou menos assim que funciona. A habitualidade se divide por níveis. Você pode precisar demonstrar habitualidade acima do nível 1, caso você tenha algum equipamento de calibre restrito adquirido posteriormente ao decreto 11.615 de 2023. Uma pistola 9mm, por exemplo, você vai precisar demonstrar essa habitualidade no nível 3. Para você ter uma ideia de hoje, como a habitualidade é uma obrigação irrefutável dentro da legislação que existe, logo no artigo 35 do decreto 11.611 de 2023, já começa da seguinte forma: para concessão do CR de pessoa física e atirador esportivo pelo órgão fiscalizador, o interessado deverá estar filiado a uma entidade de tiro esportivo e comprometer-se a comprovar, no mínimo, por arma representante de cada um dos tipos de arma de que trata o artigo 11, incisos 1, 2 e 3, e o artigo 12, incisos 3, 4 e 5 desta norma. Então você já se compromete a ter habitualidade antes de começar a fazê-la. E se você já é atirador esportivo, a habitualidade que você precisa fazer é a seguinte, vamos lá. Para aqueles que podem se dar ao luxo de estar apenas no nível 1. O nível 1 tem lá um determinado número de armas, todas de calibre permitido, mas se você tiver uma arma de calibre restrito anteriormente a esse decreto, essa arma pode ser mantida apenas no nível 1. Para estar e permanecer no nível 1, você precisa de 8 treinamentos ou competições em clube de tiro, em eventos distintos a cada 12 meses para o atirador de nível 1. Então são 8 treinamentos. Quando ele fala que eventos distintos, não é um evento oficial do clube. É aquela vez que você vai ao clube apenas para treinar com a sua arma. Você foi lá, deu uns tiros com a sua arma, registrou a sua habitualidade, aquilo é um treinamento e ele vale para comprovação desta periodicidade. Então você foi 8 vezes com cada um dos grupos de arma que você tem. Repara que podem ser até no máximo 6 grupos de armas, mas normalmente quem está no nível 1 não tem os 6 grupos de arma. Vocês vão fazer essa habitualidade de 8 vezes, está no nível 1, manteve seu acervo, pôde renovar o seu CR ou pôde manter o seu CR válido. Tá ok? Vamos agora falar o seguinte, antes de passar para o nível 2 e para o nível 3, vamos tratar do que são esses 3 grupos distintos de calibres permitidos e os 3 grupos distintos de calibres restritos. O artigo 11 desse decreto tem o inciso 1, 2 e 3, que tratam de grupos de armas de calibres permitidos. O que é o inciso 11, artigo 11, inciso 1? Eu sou obrigado a ir e vir aqui na norma, a norma é uma colinha, você não vai decorar isso tudo de cabeça, da mesma forma que eu não decorei isso tudo de cabeça, você vai precisar ter essa norma impressa num papel ou gravada no seu telefone para fazer esse ir e vir e pesquisar. Isso aqui é uma norma de pesquisa. Você precisa necessariamente manter-se atualizado a respeito do que você precisa fazer. Vamos lá. Armas e munições de calibre permitido. Aqui nós temos os 3 primeiros grupos, que são todos de calibre permitido. São de uso permitido as armas de fogo e munições cujo uso seja autorizado a pessoa física e pessoas jurídicas especificadas em ato conjunto do Comando do Exército e da Polícia Federal. Inciso 1. Primeiro grupo. Armas de porte, de repetição ou semiautomáticas. O que é uma arma de porte? Revólver ou pistola. De repetição é o revólver, semiautomática é a pistola. Grosso modo, tá, gente? Claro que existem exceções, mas via de regra, a arma curta, de repetição é o revólver, a arma curta, semiautomática, é a pistola. Então o primeiro grupo são revólveres e pistolas, tá? Cuja munição comum tenha na saída do cano de prova, energia, etc e tal, tá escrito aqui, e tem também aquela portaria conjunta que eu fiz o vídeo, que especifica quais são os calibres permitidos. Então eu vou dar um exemplo aqui. O revólver calibre 38, revólver de calibre permitido. Você tem um, é um grupo que você precisa tirar. Tem necessariamente que ser o seu revólver calibre 38? Não, não precisa. Um revólver calibre 22 também está nesse grupo. Um revólver calibre 32 Smith Wesson Long também está nesse grupo. Então esse é o grupo dos revólveres e pistolas, eles integram o mesmo grupo de calibre permitido. Por exemplo, uma pistola calibre 380. Então se você tem um revólver calibre 38
e uma pistola calibre 380, você só é obrigado a fazer habitualidade com um deles. E se você só tem essas duas armas, basta que você leve uma delas 8 vezes ao clube. Ou 3 vezes uma, 5 vezes outra, ou 4 vezes uma, 4 vezes outra. Isso satisfaz a habitualidade de nível 1 para este grupo, que é o calibre permitido em arma curta. Tá entendido essa parte? Beleza. Vamos passar então para o segundo. São as armas de fogo portáteis longas. O que é uma arma de fogo portátil longa? É uma carabina, uma espingarda. Nesse caso aqui, não se enquadra o fuzil, porque ela tem que ser de calibre permitido. E que carabina e que espingarda é essa do grupo 2? É a carabina de repetição, não é semiautomática, e ela tem que ter a energia do cano dela, a energia na boca do cano dela, inferior ao calibre 222 Remington, lá de acordo com aquela tabela que nós analisamos lá em dezembro de 2024, quando foi lançada a tabela de calibres permitidos e restritos. Tá? Esse calibre 222 Remington para arma de repetição, aqui no Brasil você não encontra. Via de regra, o que você vai encontrar é o 357 Magnum. Uma carabina calibre 357 Magnum é sim uma arma longa de calibre permitido. O 357 Magnum é restrito para revólver, mas para carabina é permitido. Então, se você tem, por exemplo, um revólver calibre 38 e uma carabina calibre 357 Magnum, você tem uma arma do primeiro grupo, curta permitida, e uma arma do segundo grupo, longa permitida. Se você tem essas duas armas, você tem que fazer 8 vezes por ano a habitualidade com cada uma delas para você estar no nível 1. Entendido essa parte? Vamos passar para o terceiro grupo de armas. O terceiro grupo de armas é a arma longa, de alma lisa, é a espingarda, seja ela monotiro ou de repetição. Ela não pode ser semiautomática. E ela tem que ser até o limite do calibre 12. Se ela for maior do que calibre 12, por exemplo, calibre 10, depois, se você quiser, eu faço um vídeo só sobre calibre de arma para explicar por que o 10 é maior do que o 12. Isso agora não importa. Mas se você tem essa arma monotiro ou de repetição até o calibre 12, ela é uma arma longa, lisa, né, ou portátil, lisa, de calibre permitido. Ela é o terceiro grupo. Aí se eu tiver só uma espingarda dessa, beleza, 8 vezes por ano, só com a espingarda, você cumpriu sua habitualidade de nível 1. Tá? Então esses são os 3 primeiros grupos de calibre permitido. Curta, de calibre permitido, longa, de calibre permitido, que necessariamente, nesse caso aqui, desse inciso, comporta uma exceção que eu já vou abordar. Nesse caso desse inciso, a longa raiada de calibre permitido é uma carabina de repetição, e a longa lisa de calibre permitido, que é uma espingarda monotiro ou de repetição. Ah, Alexandre, mas a carabina pode ser monotiro também? Pode. Se a sua carabina for monotiro, ela também é uma arma longa, de alma raiada, de calibre permitido, e integra aqui o grupo 2, das armas de calibre permitido. Tá? Agora você pode lembrar que faz pouco tempo houve a redação do decreto, houve a redação de um novo decreto, me falhou agora o número dele, que trouxe de volta para os calibres permitidos as carabinas semiautomáticas 22LR, em calibre 22LR. Elas tornaram-se novamente armas de calibre permitido. A habitualidade delas ainda é uma zona cinzenta, mas via de regra ela é sim uma arma longa de calibre permitido. Ela só não é de repetição. Então o primeiro entendimento que o Exército Brasileiro trouxe, na época que essa fiscalização ainda era feita pelo Exército Brasileiro, é que os atiradores estavam dispensados da habitualidade com essa carabina. Bastava mantê-la em seu acervo, ela era de calibre permitido, você ia poder comprar munição para ela, participar de competições, provas, treinamentos com ela, sem precisar comprovar sua habitualidade. Isso ainda é uma zona cinzenta hoje que a Polícia Federal passou a assumir a competência dessa fiscalização. Por segurança, eu recomendo que, se você tiver vontade de renovar o registro dessa sua arma, você vá pelo menos 8 vezes ao clube com ela e registre uma habitualidade lá de alguns disparos com essa arma 8 vezes por ano. Ainda no nível 1, porque o que eu estou falando para o nível 1, nessa introdução, vale também para o nível 2 e para o nível 3. A quantidade de disparos. Hoje, a quantidade de disparos para habitualidade é livre. Existe aí um burburinho, um ruído no rádio de que a Polícia Federal só vai aceitar a habitualidade com 5 disparos ou mais. Sim, isso está em estudo, mas ainda não foi aprovado
e a sua habitualidade feita com menos de 5 disparos será aceita retroativamente, caso a norma venha a mudar e caso seja necessário fazer a quantidade mínima de disparos de 5 tiros por grupo de arma. Bom, fizemos essas observações e cobrimos esse grupo aqui, que é o grupo das armas de fogo de calibre permitido. 3 grupos. Vamos passar agora para os outros 3 grupos, que são de calibre restrito, e estão aqui especificadas no artigo 12 desse mesmo decreto. Aí a gente vai lá no artigo 12 para ver o que são as armas de calibre restrito. O artigo 12 começa com armas de calibre restrito, que não necessariamente são armas de fogo. As que interessam para a nossa habitualidade são as dos incisos 4, 5 e 6. Ou, perdão, os artigos 3, 4 e 5. Se você for lá no artigo 35, você vai ver que ele faz referência aos incisos 3, 4 e 5 do artigo 12. E aí nós vamos nos incisos 3, 4 e 5 do artigo 12 do decreto 11.615 e encontramos as armas de fogo de calibre restrito com as quais você também precisa fazer sua habitualidade, mesmo se você quiser manter-se no nível 1. Lembre-se, se essas armas forem adquiridas anteriormente ao decreto 11.615 de 2023, você precisa fazer habitualidade com elas e pode fazer sua habitualidade para manter o nível 1 só para renovar o registro delas. Agora, se você precisar ser nível 3, vai precisar chegar na habitualidade do nível 3 e nós vamos chegar nessa habitualidade já já. Por enquanto estamos tratando apenas do nível 1 e agora das armas de calibre restrito. Inciso 3 do artigo 12. Armas de fogo de porte cuja munição comum tem aquela energia superior a 300 libras-pé ou 407 joules e suas munições. Precisa decorar esse número? Não. Existe a tabela de armas de fogo de calibre restrito para armas curtas. Lembre-se, arma curta, revólver e pistola. Então você vai precisar, se você tiver, por exemplo, um revólver calibre 357 e uma pistola calibre 9mm ou uma pistola calibre 45, que são armas de fogo curtas, tá? E de calibre restrito, você vai precisar fazer habitualidade para esse grupo de arma também. Então, se eu tenho uma pistola 380 e uma pistola 9mm, 8 vezes com a 380, 8 vezes com a 9mm. Ah, Alexandre, mas eu tenho um revólver 38 e uma pistola, prefiro atirar de revólver. Pode? Pode. A sua arma curta de calibre permitido, você faz com seu revólver calibre 38, deixa a pistola 380 descansando e a sua restrita curta, revólver ou pistola, você pode fazer as 8 vezes com a sua preferida. Caso você tenha um revólver 357, caso você tenha uma pistola 9mm, quero fazer com a pistola 9mm, quero fazer com a pistola 40. Essa habitualidade com essa pistola de calibre restrito engloba a sua obrigação de habitualidade de armas curtas de calibre restrito. Não precisa atirar com todas elas, basta escolher uma que integre este grupo, seja revólver ou pistola. Esse é o inciso 3, revólver e pistola de calibre restrito, 8 vezes por ano, para se manter no nível 1. Aí ele vem para o inciso 4. Armas de fogo portáteis, longas, de alma raiada, cuja munição comum tenha na saída do cano de prova energia superior a 1.200 libra-pé, 1.620 joules e suas munições. De novo, não precisa decorar esses números, você tem a tabela de calibres restritos para armas longas. Um exemplo, uma carabina 454 Cazul ou uma carabina 44 Magnum. Ela já é uma arma longa de alma raiada de calibre restrito. Do mesmo jeito que um fuzil 556, do mesmo jeito que um fuzil 762 ou 308, ela integra esse grupo. Se você tem mais de uma arma desse grupo, basta fazer a sua habitualidade com uma dessas armas e ela engloba todas as outras armas que integram este grupo. E aí vamos para o inciso 5. Armas longas, chamadas também de portáteis, de alma lisa, que sejam superior ao calibre 12, e aí engloba o calibre 10, alguns colecionadores até têm, e as semiautomáticas de qualquer calibre de alma lisa. Por exemplo, uma espingardinha calibre 36, que é um calibrinho pequenininho de espingarda, por ser semiautomática, já é considerado calibre restrito, e você tem aí mais um grupo para manter sua habitualidade. Então, se você tem uma arma de cada grupo desse, você vai ter que ir 8 vezes por ano com cada uma delas, fazer treinamentos, fazer alguns disparos com elas, registrar essa habitualidade do tipo treinamento
e aí você comprovou o mínimo que você precisa fazer a cada 12 meses para conseguir renovar o seu CR de atirador e renovar os registros dessas armas. Tá bom, meus amigos? Alexandre, mas eu posso levar mais de uma arma por vez e no mesmo dia registrar uma habitualidade com cada grupo? Pode. O que você não pode fazer é, no mesmo dia, registrar 2 habitualidades para o mesmo grupo. Isso seria impossível. Eu atirei 2 vezes com o meu revólver 38, então eu fiz 2 habitualidades no mesmo dia para arma curta permitida? Não, só fiz uma. Agora, se eu levei meu revólver 38, minha pistola 45, eu faço 2 habitualidades. Uma com arma curta calibre permitido e uma com arma curta calibre restrito. Fiz 8 vezes isso em 12 meses, pude me manter no nível 1, posso renovar esses documentos, caso o da restrita tenha sido emitido anteriormente ao decreto 11.615 de 2023. Mas aí vem os outros níveis. E se você precisar ou quiser ser o nível 2, ser do nível 2? Quem precisa ser do nível 2 hoje? É aquele atirador que teve seu CR, que adquiriu essas armas, perdão, o CR não, que adquiriu essas armas posteriormente ao decreto 11.615 de 2023 e está dentro de um limite superior ao que o nível 1 pode ter. Por exemplo, aqui no artigo 36, está dizendo que o nível 1 pode ter até 4 armas de fogo de uso permitido. Vamos supor que você queira adquirir mais uma, você já tem 4 de calibre permitido, e você vai querer adquirir mais uma de calibre permitido. Aí você precisa pular para o nível 2, em que você pode ter até 8 armas de fogo de calibre permitido. Para o nível 2, a habitualidade muda, não é mais aquela de 8. Aí você vem aqui no inciso 2 do artigo 35 e lê o que você precisa fazer para se enquadrar no nível 2. São 12 treinamentos em clube de tiro e 4 competições, das quais 2 devem ser de âmbito estadual, distrital, regional ou nacional a cada 12 meses. Então não são 12 idas ao clube para treinar. São 12 idas ao clube para treinar e mais 4 competições. São 16 vezes que você vai precisar se deslocar, com cada grupo de arma de fogo que você tem. Se você tem desses 6 grupos, se você tem 4 grupos desses 6, você vai precisar levar essas 4 armas, uma de cada grupo, 12 vezes para treinar e mais 4 vezes para competir. Essas competições, essas 4 competições, precisam ser todas estaduais, distritais ou regionais? Não. 2 podem ser competições internas do seu clube e 2 estaduais, regionais ou distritais. O raciocínio por grupo de arma vale o mesmo lá do nível 1, tá? Se você tem desses 6 grupos de arma, 3 grupos de arma, vamos supor, um revólver permitido, uma pistola restrita e uma espingarda permitida. Você vai precisar ir 12 vezes com cada uma dessas armas, desse grupo, que representa esse grupo de armas. Se você tiver 4 espingardas permitidas, basta levar uma delas, não precisa levar as 4. Se você tiver 4 revólveres permitidos, basta levar um. 4 pistolas permitidas, basta levar uma. Só que você vai precisar ir 12 vezes com essas 3 armas para treinar e mais 4 vezes para competir. Você vai precisar se inscrever em competições, seja de federação ou confederação, tá? E dessas 4 competições, 2 podem ser internas do seu clube e 2 têm que ser regionais, distritais ou nacionais. Você pode se federar ou se confederar numa liga ou numa confederação de nível nacional, não precisa, pode ser uma federação de nível regional do seu estado, e aí dessas 4 competições, 2 você faz através dessa entidade de tiro para comprovar seu nível 2. Então, são 12 treinamentos em que você vai registrar a sua habitualidade e mais 4 competições. Alexandre, mas se eu fizer 12 competições, pode? Pode. Quem pode o mais, pode o menos. Se você optar por apenas competir, e ultimamente é o que eu estou fazendo, eu estou apenas competindo, eu vou lá e me inscrevo em todas as provas que estão disponíveis na confederação e na federação, e todas as minhas habitualidades são habitualidades de competição. Quando eu puxo lá o meu relatório de habitualidades, eu só tenho esse ano um treinamento livre.
Todas as outras habitualidades são competições em que eu fui regularmente inscrito na entidade de tiro que eu participo, sou federado e confederado, tá? E aí eu vou lá, me inscrevo numa ou na outra e todas as minhas habitualidades são de competição. Se eu fizer um mínimo para o nível que eu preciso manter, e eu preciso manter nível 1, porque eu sou atirador antigo, meu acervo está completo, e nem se eu chegar no nível 3 eu posso pegar mais equipamento. Então, se eu mantiver meu nível 1, para mim tá bom. Vou poder renovar meu CR, vou poder renovar os meus registros das minhas armas e vou poder continuar praticando meu esporte à vontade. Então eu só me inscrevo nas competições, já tenho mais que o suficiente para manter o nível 1. Se eu quiser um nível 2, faltam uma ou duas competições. Se eu quiser um nível 2, não falta competição nenhuma. Se eu quiser um nível 3, me falta só mais uma competição. Preciso? Não preciso. Faço por gosto. Faço porque gosto de competir. Felizmente posso competir. Enfim, estou sempre nos clubes. E se você pode, eu recomendo que o faça também. Competir é mais saboroso do que simplesmente treinar, pelo menos para mim. Isso é uma questão de gosto, tá? E aí vamos para o nível 3. Se você quer ou se você precisa estar no nível 3 para adquirir ou para manter seus equipamentos de calibre restrito, o inciso 3 do artigo 35 diz o seguinte: 20 treinamentos em clube de tiro e 6 competições, das quais 2 de âmbito nacional ou internacional, no período de 12 meses. Então repara que não são só 20 idas ao clube, são 20 treinamentos e 6 competições. Então são 26 vezes que você precisa ir ao clube. E dessas 6 competições, 2 devem ser de âmbito nacional e internacional. As outras 4 podem ser provas internas do seu clube, ou provas de nível estadual, regional ou distrital. Tá? Lembra que nos incisos 2 e 3 do artigo 35, você precisa necessariamente somar a ida só para treinar com a ida para competir. E se você quiser ir só para competir, você vai precisar fazer esse somatório. Por exemplo, nível 2 do cara que só compete. 12 treinamentos e 4 competições. Se você quiser fazer só competição, você vai precisar se inscrever ao longo de 12 meses em 16 provas de tiro. Se você quiser ser nível 3 só competindo, são 20 treinamentos e 6 competições, mas eu quero só competir. 26 competições. Você precisa se inscrever em 26 competições. E dessas 26 competições, você vai precisar de pelo menos 2 de nível nacional ou internacional. Isso te coloca no nível 3 para você poder renovar o seu equipamento, caso você precise disso para renovar. Se o seu equipamento foi adquirido posteriormente ao decreto 11.615, você vai precisar do nível 3 para renovar esse CRAF, tá? A boa notícia é que para o atirador mais novo, provavelmente ele tem menos armas. Então ele vai ter 1 ou 2 armas de cada grupo desse e não vai precisar ficar levando um monte de arma várias vezes por ano ao clube. Mas vai precisar sim ir mais vezes. Para quem precisar ser nível 3 ainda esse ano, será que consegue? Vamos lá, são 26 idas ao clube, 26 idas ao clube, 26 viagens que você vai fazer ao seu clube de tiro. Vamos voltar aqui atrás. Nós temos 32 dias para fazer 26 viagens. Tá apertado. Isso contando só sábado e domingo. Algumas pessoas podem ir durante a semana também, dependendo se o seu clube vai abrir durante a semana ou não. Tem clube que abre domingo, tem clube que não abre segunda-feira. Enfim, vê qual é a dinâmica do seu clube e ver como é que você trabalha esses finais de semana. E no melhor cenário, se você puder ir dia de semana também, vá dia de semana também. E complete essa sua obrigação de habitualidade. Agora, meus amigos, a cereja do bolo que eu deixei para o final. Existe o artigo 75. E esse artigo 75 não é do decreto 11.615. Esse artigo 75 é da Instrução Normativa número 311, de 27 de julho de 2025. Essa instrução normativa veio para regulamentar o decreto. Ela substituiu a portaria do Exército, que fiscalizava o atirador esportivo, por uma instrução normativa da Polícia Federal, que assumiu a fiscalização do tiro esportivo a partir de julho de 2025. Eu separei aqui alguns artigos que repetem os artigos do decreto a respeito de habitualidade e grupos de arma de fogo. São normas repetidas, apenas com números trocados, tá?
Os números são outros, mas as normas são iguais. E existe aqui um adendo no artigo 75 dessa instrução normativa, que diz o seguinte: o atirador esportivo que não comprovar o mínimo de 8 treinamentos ou competições em estande de tiro em eventos distintos a cada 12 meses a contar da entrada em vigor desta norma, não terá o CR revalidado. Essa é a consequência que a norma traz, caso você não queira ou não consiga fazer a sua habitualidade. Mas tem uma vírgula no final. Essa consequência pode ser mitigada, né? Salvo por motivo de força maior, mediante análise da Polícia Federal. Então repara, se você nos últimos 12 meses esteve, por exemplo, doente e não pôde ir ao clube, ou você encontrou problemas na emissão dos seus documentos, o Exército Brasileiro não emitiu suas guias, seus registros, e você ficou impossibilitado de fazer essa habitualidade, você pode documentar essa sua inviabilização. Claro, você vai ter que provar isso, você vai ter que juntar essas provas e apresentar no momento da renovação do seu CR essa comprovação. Essa comprovação não te garante automaticamente a renovação do seu CR. Essa comprovação, esses documentos vão ser analisados pela Polícia Federal e, se aceita essa justificativa, o seu CR vai ser revalidado. Claro, uma justificativa bem embasada tem poucas chances de ser recusada. Uma doença grave que te impediu de ir ao clube, ou estar sem os documentos porque você tempestivamente pediu esses documentos, mas essa análise demorou demais, ou houve um indeferimento injusto e você ficou sem poder praticar o esporte durante esse período, provavelmente, essa justificativa será aceita e o seu CR será renovado. Meus amigos, sobre a habitualidade, eu acredito que eu falei os principais pontos, de maneira um pouco vai e vem. Você viu que eu parei um pouco de falar de habitualidade, fui falar sobre grupos de armas, estou fazendo uma análise sistemática, é um vai e vem dentro de 2 textos normativos que são complexos e intrincados. Mas hoje em dia o atirador esportivo tem que saber um pouco das normas que regem sua atividade. Não é confortável ser obrigado a estudar isso, não é confortável, mas faz parte dos ossos do ofício desse nosso esporte tão complicado, né? Tão atacado por todos os lados, tão regulamentado, tão restrito. Então você precisa, pelo menos, conhecer, ler um pouquinho disso, tá? E fazer uma leitura disso desprovida de opinião. Você precisa fazer uma leitura disso pensando na sua sobrevivência. E a sua opinião você dá de outra forma, de uma maneira que seja eficiente e civilizada, para tentar contribuir com uma alteração que possa vir a ser eficaz para o nosso esporte, tá? Vou abrir esse vídeo para perguntas e vou fazer um vídeo só de respostas a essas perguntas. Quais perguntas eu vou responder? Semana que vem, depois da publicação desse vídeo, eu, junto com o Lucas, que está aqui me gravando e editando esse vídeo, nós vamos separar as perguntas que tenham caráter técnico, normativo, não perguntas de opinião. Ah, Alexandre, mas eu preciso fazer uma pergunta técnica, de rigor técnico? Não. Precisa ser uma pergunta que me gere uma resposta técnica. Eu não vou responder dessa vez, dentro desse vídeo, eu não vou responder opinião. Não vou nem olhar comentário que seja de opinião. Eu não estou dando minha opinião. Eu estou dando para você uma boia para você se agarrar em alto mar e tentar sobreviver. É o mesmo que eu estou fazendo, agarrado na minha boia, tentando sobreviver. E sim, se as perguntas forem nesse sentido, que eu possa de maneira técnica esclarecer sua dúvida, eu vou fazer um vídeo só para respostas desses comentários. Meus amigos, muito obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível dentro desse céu nebuloso. A gente não consegue enxergar o sol. Estamos navegando aqui numa serra cheia de neblina, como a gente diz no Rio de Janeiro, uma serra com russo, onde o russo tapa a sua visão. Você não consegue enxergar nem 10 metros à frente do seu carro, mas estamos aqui para dialogar e tirar essas dúvidas. Vocês podem me corrigir se eu tiver errado, se eu tiver me enganado, podem me corrigir. Vai fazer parte das respostas às perguntas. Caso você me corrija, eu faço erratas a esse vídeo durante essas respostas. Enfim, interajam conosco, dizem se gostaram, digam para mim se era isso que vocês queriam saber sobre habitualidade, tá?
E mais uma vez, bem-vindos ao Aço Temperado. Obrigado por me acompanhar nesse vídeo chato que a gente ficou tratando só de papel, tá? E vamos conversar sobre tiro esportivo, meus amigos. Muito obrigado. Beijão pra todos.